paz, povo de Deus. Eu sou Alex Kelly, estamos começando o nosso 7º episódio do podcast Além do Púlpito SBO. Eu sirvo a Deus como presbítero aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na comunidade ID. E hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo, um irmão em Cristo, o pastor Ailton Gil, mais conhecido como Pastor Petit. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Como que você está? Eu estou ótimo. Aleluia. E diz que é junto dos bons que a gente fica melhor. Eita, Deus maravilhoso. Uma alegria estar aqui, meu irmão. Amém. Feliz 7 é da perfeição, né? E aqui para mim também, para mim é uma grande honra, né? Tava aqui confidenciando com o pastor Petit aqui nos bastidores, né? Nos primeiros episódios. Eu fiz o primeiro episódio com a minha família e depois trouxe, né, os obreiros, os pastores lá da comunidade ID, né, para a gente também quebrando o gelo e conhecendo um pouco mais. E hoje você é o meu primeiro convidado fora do ministério. É, né? Uma honra. Para mim, o pastor Petit é um amigo, um irmão que Deus nos apresentou nessa caminhada. Eu tenho um grato orgulho, né, de ter você como amigo, e costumo sempre falar que quando eu vou ministrar na igreja dele, a responsabilidade é grande, porque o homem, meu Deus, manja de Bíblia, igreja, meu Deus, o homem é bênção demais. Estou feliz, Alex, feliz de estar aqui à vontade, né? Glória a Deus. Bem à vontade, além do púlpito. Eu imagino que o que nos aguarda nesse podcast vai ser muito bom. Trocar experiência, falar do que nós temos vivido no dia a dia. Então, sim, eu me sinto afortunado de estar aqui. Glória Faço a Deus. das suas palavras a minha, nós somos amigos de longas datas, né? E o interessante é que todas as vezes que a gente se encontra, parece que a gente conversou ontem, né? Verdade, Petit. Verdade. Bom, irmão, vocês estão vendo essa mesa bonita, presbítero Girley acabou de sair daqui, trouxe o salgado quentinho para nós. E se você não conhece ainda aqui a salgadaria do presbítero Girley, é aqui Delícia, aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Goiânia. Irmãos, vem para cá, conhece ele, procura os dados dele aí. Ele é bênção demais. Esses salgados são os mini salgados, irmãos, mini, misericórdia. É bênção demais, muito recheado, saboroso e vale a pena para você conferir. Como que é o nome do irmão? Girley. Eu imagino, olhando para a Bíblia, se um copo d'água dado na qualidade de profeta já tem galardão, imagine. Eita, Deus, imagina o galardão desse irmão. Girley é uma bênção, um amigo, um irmão também que Deus nos apresentou. Louvado seja Deus pela sua vida, irmão. E Petit, já quero começar aqui com uma pergunta quebrar gelo pra gente já, quer dizer, o gelo já foi quebrado, mas fala pra mim que esse negócio aí que você anda postando nas redes sociais assim, o casal sabor fitness, cara. O que é isso aí? Exato, cara. A gente pega o que tá na atualidade, né? O que tá na atualidade. Apesar de saber que virou um meme isso, né? Sim. Virou um meme lá atrás de um influenciador. E a ideia foi cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde, vencendo o sedentarismo, uma vida bem sedentária. E a forma foi que a minha esposa, olha como é bom ter uma mulher de Deus do seu lado. Ela me convenceu a sair do sofá e buscar uma qualidade de vida. E a gente buscou, né, uma ajuda de profissional. Quando a gente fala, tem assessorias, tem mais academia. Mas, independente disso, eu falo que você pode começar a fazer algo que não custa nada, que é uma caminhada, um alongamento. Então, nós começamos isso aí, Alex. E hoje foi dia de pesagem minha. Depois eu vou relatar depois. Então, comecei dia 2 de março, hein? Com essa história do Sabor Fitness. 2 de março. Domingo agora fez 5 meses e eu vou trazer o resultado para vocês daqui a pouco. Aguarde, nós vamos fazer suspense. Então o Sabor Fitness é isso, né? Mas a ideia central é sair do sedentarismo, sair de uma vida, buscar uma qualidade de vida que é possível, está no nosso alcance, só que depende de você e você pode começar hoje ainda, cuidando do seu maior patrimônio, que é a sua vida. Tá bom? Correto, maravilha. Bom, e a gente começa aqui já nesse primeiro bloco que a gente entra. A gente sempre costuma fazer esse primeiro bloco, a gente vai sempre fazer perguntas de quem é a pessoa fora da igreja, quem é a pessoa além do púlpito,
porque a gente sabe que muitas das histórias, né, que acontecem na vida do homem e da mulher de Deus acontece fora dos holofotes, fora do altar. E eu queria aproveitar já esse momento e pedir para você que está aí na nossa audiência assistindo, que você possa se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, compartilhar com outras pessoas também, para que a gente possa crescer e alcançar mais vidas através também da sua vida. E fala para nós, Petit, quem é o Petit fora da igreja? Nossa, eita glória! Agora vocês vão se surpreender. Aleluia! Bom, Petit é primeiro um barbarense, né? Glórias a Deus. Filho primogênito do seu João, da dona Sônia, meus pais. Tem 2 irmãos maravilhoso, Leia Bru, e fruto dessa terra, nascido aqui, não tenho pretensão alguma de sair de Santa Bárbara do Oeste. Corintiano, tem que ter um defeitinho. Eita Deus, vamos orar. Sendo só mão para cá, igreja. Que eu posso falar, um homem simples, mas muito proativo. Eu procuro ser um solucionador de problema. Sou muito prático. Verdade. Sou muito prático. Simples demais, não precisa muito para o meu dia ser feliz. Sou marido, sou pai, sou pastor, sou amigo. Eu acho que é servo de Deus, né? Que é o primeiro, na verdade, né? Um filho de Deus, um escolhido do Senhor. Sou isso aí, Alex. Amém, maravilha. E na sua infância e na adolescência? Né? Já tivemos agora? Alguns aqui que os caras disseram que foram rebeldes, que davam trabalho, outros foram bonzinhos. E quem que foi o Ailton aí na infância e adolescência? O Ailton, até os 13 anos, foi uma pessoa bem tranquila. Né? Bem tranquila, querido na escola. Né? Querido na escola. Uma época que a escola era bem diferente da de hoje. Né? E eu oro para que aconteça algo nas escolas, tá? Mas uma pessoa com muitos amigos, sempre fui dado aos amigos, fazer amizade fácil, mas bem tranquilo mesmo, né? Venho de uma família classe média pobre, na verdade, né? Nascido aqui em Santa Bárbara, morei toda a minha vida no 31 de março. Uma vida tranquila ali até os 13 anos, como de uma criança qualquer, né? Tendo o cuidado dos pais, meus pais sempre trabalhando para dar o melhor a mim e meus irmãos. Mas aos 13 anos, né, uma idade de transição, eu também não fui... tive aquele período de rebeldia, Alex, né? Um período de rebeldia, um período muito marcante na minha vida de uma forma negativa. E eu atribuo essa forma negativa por uma desobediência a pai e mãe, né? A gente acha que a gente tem o controle e o domínio nessa idade, onde a gente não tem todas as informações, mas as más companhias. Hoje, conhecendo a Bíblia, né, conhecendo a palavra, eu entendo que as más companhias que a Bíblia fala, elas corrompem bons costumes. Então, todo bom costume que eu tive dos meus pais, por um período ali dos 13 até os 18 anos, foi bem triste, né? Sim. Quando eu falo triste, porque rebeldia, tive um envolvimento com drogas, né? Com pessoas erradas, essa é a palavra, estava procurando aqui, pessoas erradas, e a consequência disso foi um momento muito, muito triste da minha vida. Mas, com a graça de Deus, eu fui alcançado nesse período triste. E eu falo isso porque, às vezes, você que está me ouvindo, você pai, mãe, ou você que esteja nesse momento, talvez se enveredou por esse caminho, por essas amizades, e acha que não tem como sair. Tem. Cristo liberta, Cristo faz a obra, mas foi um momento difícil, Alex, para minha família. E eu acredito que pessoas que estão assistindo agora vão conseguir se identificar com isso, porque as mudanças, né, de comportamento dentro de casa, já trabalhava, mas foi muito triste. Sim. Até os 18. Sim. Porque o nome do programa já diz, né? Além do púlpito. Porque muitas vezes, né, Petit, você que lidera um ministério, né, você sabe que muitas vezes as pessoas, os membros, vão sempre justificar
o fora da igreja para não estar na igreja, né? Olha, eu trabalho até mais tarde, a minha família, os meus compromissos. E esse bate-papo nosso é para mostrar que muitas vezes o homem e a mulher de Deus passa... Não vem pronto, né, Lex? Pelo mesmo processo. Não vem pronto. Né? Não existe outro caminho a não ser você passar pelo processo que Deus tem, e eu acredito que as coisas vão acontecendo. Você deu uma pequena pincelada com relação à tua família, e uma pergunta importante: tem alguma influência da sua família na sua caminhada cristã? Com certeza, com certeza. Eu falo que a minha maior referência de fé é a minha mãe. Perfeito. A minha mãe. A minha mãe foi a primeira, na verdade, a vir na fé. E nesse período de adolescência, nos meus 13 para 14 anos, eu me lembro nitidamente que eu vivenciei uma convulsão na frente de casa. Eu convulsionei e correram comigo, meus pais. E aí eu fui diagnosticado com meningite e ovos de solitária na cabeça. Meu Deus. E no dia eu tinha cerca de 3, 4 convulsões diárias, né? Perigoso. E foi nesse período que uma tia minha, hoje ela já dorme no Senhor, uma tia minha visitou a minha mãe. Nós que não éramos protestantes na época, né? E assim também, não praticávamos nada, não tínhamos, né? Apesar da minha mãe ter uma formação cristã e meu pai católico, mas quando eles se casaram, nenhum dos dois praticava nada, né? Eu não me lembro de ter feito crisma, primeira comunhão, nada disso, né? Porque a grande maioria fala assim, ou não é católico, ou é espírita, não, eu não tinha uma formação cristã em casa, nem de catolicismo. Eu era daquele que entrava para jogar bola, fazia o sinal da cruz, porque estava no automático, né? Mas não porque praticava. E a minha tia foi visitar a minha mãe e falou assim, olha, eu vim aqui para pegar uma peça de roupa do Petit, porque eu vou levar na igreja e o pastor vai orar e ele vai ser curado. Minha mãe gostou demais, gostou. Ela falou, só que ela propôs algo que mexeu com a fé. Ela disse, olha, eu vou levar, só que com uma condição. Jesus vai curar o Petit, eu queria que você fosse na igreja para agradecer. Minha mãe relutou, Alex. Por incrível que pareça, minha mãe relutou e a minha tia foi incisiva ali, dizendo, olha, mas o que você tem a perder? Então ela pegou a minha roupa, minha tia levou, trouxe, e do dia que eu coloquei aquele pijama, oh, glória, eu nunca mais convulsionei. Glórias a Deus. Né? E tive alta, voltei para casa, claro, tomando medicamentos, fazendo todo o tratamento, só que a minha tia foi lá e falou para minha mãe, e aí? Ela falou, ele não está convulsionando mais porque o remédio está fazendo efeito. Ela disse, não, quem curou ele foi o Senhor Jesus, e você vai lá para cumprir o seu propósito. E naquele dia minha mãe foi, sabe aquela conversa de ir, sentar no último banco da igreja, ficar lá? E foi assim com a minha mãe, só que a hora que a palavra foi ministrada, o apelo foi feito, a minha mãe entregou a vida dela a Cristo. Glória a Deus. E aí eu vi a transformação que a minha mãe, que era aquelas... Eu falo isso, você vai se identificar. Você teve aquelas tia farofeira? Ou você foi aquelas farofeiras de fazer excursão, Aparecida do Norte, Campo de Jordão, pra praia. Minha mãe era dessas. De dançar baile final de semana. E aí eu vi a minha mãe mudando não só o estereótipo acerca das suas vestimentas, né? Mas já não tinha mais gritaria em casa, já não tinha mais discussão por parte dela. E eu vi uma transformação genuína na minha mãe. E a maior marca que a minha mãe carrega, que eu herdei, aprendi com ela, não foi com o Bispo Macedo, foi fidelidade, Alex. Eu aprendi fidelidade ao Senhor com a minha mãe. Glória a Deus. E isso influenciou depois. A minha irmã nasceu já na fé, né? Era pequenininha. Sim. E depois eu fui o segundo, depois meu irmão o terceiro, meu pai, e assim, família toda. Amém. Mas a minha mãe foi a maior responsável, porque as pessoas diziam para ela assim, olha, você vai ver o Petit ou na cadeia ou no cemitério, para você ver como que a peça era. E graças a Deus ela dizia assim, não, eu vou ver o meu filho ainda pregando a palavra de Deus. Estou aqui, compartilhando isso com você. E é possível acontecer isso na sua família também, viu? Amém, amém, amém. Irmãos... Beijo, mamãe, dona Sônia. E glória a Deus. Bom, e a gente entrou aqui na parte de família, você falou muito da sua mãe, dos seus irmãos, e como que foi o encontro com a varoa? Eita, glória! Agora o momento aguenta coração. Alex, olha que interessante. Mês passado, dia 11 de julho,
11 de julho. Até o pessoal do DIP estava com a gente. Sim. No dia que eu fiz essa declaração de amor. Aleluia. Porque no dia 11 de julho, há 33 anos atrás, foi a primeira vez que eu segurei na mão da Vanessa, né? Ela era uma jovem que ficava ali no SESI, fazia ginástica olímpica. Eu vivia naquele SESI, né? Gostava demais. E eu via uma jovem à tarde, né? Treinando ali ginástica olímpica. Meu irmão fazia ginástica olímpica. E eu vi ela. E depois à noite tinha um momento lá. Eu sou da época que falava discoteca, gente, né? Ou a danceteria, né? Que acontecia. E ali à noite eu encontrei com aquela jovem que eu tinha visto à tarde. E aí eu, através de uma amiga chamada Valquíria, que também descansa no Senhor hoje, ela fez a ponte, né? E ali eu segurei na mão da Vanessa pela primeira vez. E eu tinha certeza que ela ia ser a última pessoa que eu ia ver antes de morrer. Aleluia. Então, ali para cá, a gente tem caminhado junto. Ela é o grande amor da minha vida, minha melhor amiga. E sou apaixonado por ela, ela sabe disso. Glória a Deus. Amém. E do fruto desse encontro, né? 3 filhas maravilhosas. Amém, amém. E hoje, né, que a gente pode falar, né? A gente fala da família, fala dos bastidores da vida. E como que é essa sua relação com seus familiares como um todo? Muito tranquilo, Alex. Para você ter uma ideia, nós somos 3 irmãos casados com 3 irmãos. Aleluia. Você imagina, né? Mas com a chegada dos filhos, né? Teve um período que a gente morou, todos nós, numa única casa, mesmo depois de casado, né? Eu trouxe meus pais para morar comigo, depois meus irmãos para morar comigo, minha irmã que estava na Europa, ela chegou, trouxe para morar comigo. Então, teve um período na nossa história que a gente viveu tudo numa mesma casa. Nós somos muito tranquilos acerca disso, apesar de saber que cada um tem a sua vida, cada um fez as suas escolhas, mas a gente se reúne. Domingo passado mesmo, a gente estava jantando todos em casa, fizemos uma feijoada lá. Então eu tive meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos. Então a gente é muito bem resolvido nessa parte, graças a Deus. Eu sou afortunado por isso. Amém. Né, de ter a minha família que me honra, que me respeita, que me ama. E muito bom isso, gente. É um bem maravilhoso que a gente tem, a família. Bom, e seguindo nesse momento família, né, a gente fala muito dessa questão, né, da vida do homem, da mulher de Deus fora do altar, mas chega uma hora que as coisas se convergem. E como que você consegue conciliar essa questão de família, filhos, ministério? E como que você consegue tudo isso aí? Alex, eu vou usar agora um princípio da palavra, tá, irmãos? Para que você possa entender. Jesus, ele disse que o fardo é leve. O fardo é leve. Se a sua vida é pesada, se a sua vida está sendo pesada, das duas uma. Ou Jesus é mentiroso, ou você está fazendo alguma coisa errada. E já vou garantir para você, mentiroso ele não é. É verdade. Então, a vida é para ser vivida. E esse é o grande X da questão. Os homens esperam momentos para que eles possam viver. Então, o que eu sou no altar, o que eu sou aqui, o que eu sou na rua, eu sou isso aqui. Transformado por Cristo. Mas eu vivo, eu não tenho outras personalidades. Em Cristo a minha vida foi sepultada, nele eu ressurgi. E é isso. Quando a vida está pesada e você não consegue conciliar, é só você buscar em você aonde você está errando e fazer o caminho contrário. Eu costumo usar muito a expressão, a ilustração do GPS. Todas as vezes que você pega o GPS, que para mim é uma das ferramentas mais revolucionárias, mais importantes que inventaram. Mas todas as vezes que você toma uma rota errada, o GPS sempre, todas as vezes, vai tentar colocar você no caminho, no destino correto. Se o GPS não desiste de nós, e quanto mais de Deus. Mas assim, gente, é possível. É possível quando você usa a sua mente, o seu coração, sabendo que é para ser vivido. A vida plena é possível em Cristo Jesus e para tudo. No trabalho, com filhos, na sua vida secular, nas indas e vindas, na rotina, Alex. Eu falo que a nossa rotina, nós temos muito mais dias ordinários do que extraordinários. Sim. Né? Mas quando você descobre
a maravilha de fazer de um dia ordinário, você conseguir celebrar, aí você descobriu o caminho da felicidade. É verdade, é desse jeito. As coisas simples da vida, né? Sim. A gente às vezes espera momentos, né? Para estrear uma roupa nova, para comer fora. E o momento é agora. O momento é agora. Quando a gente está em casa, eu sou muito caseiro, Alex. Sim. Sou muito caseiro. Gosto de ficar em casa. Gosto de sair, sim, mas eu gosto de ficar em casa, né? A minha casa é um lugar onde eu gosto de estar. Minhas filhas gostam de ficar em casa. Né? O genro gosta de ficar em casa. A Vanessa, né, minha esposa, gosta de ficar em casa. E quando a gente sai também é uma festa. A gente leva o reino de Deus em nós e a gente procura transformar os ambientes que a gente chega. Correto. Com essa presença de Deus. Perfeito. E aí nós falamos de família, falamos de conciliar, falamos de alegria. E tem algum hobby que o... Agora está sendo Eita, glória! Irmãos, assim, uma coisa que eu gosto demais é a leitura. Eu acho que se a gente fosse classificar assim, é a leitura. E sou apaixonado por corrida de rua. Falar de corrida de rua, quero mandar um beijo aqui pro Jefferson, né, que é o meu personal. Jefinho no Corre lá. Vai lá, gente, no Corre. O Jefferson Selim, que lá atrás, Alex, em 2017, eu me identifiquei com a corrida de rua. Sim. Né? Tive um período muito bom, sou já um meio maratonista, tenho 3 meia maratona, né, nas costas já, e passei por uma lesão em 2018 para 2019, onde eu rompi tendão de calcânio, fiquei um período afastado e agora, há pouco tempo, eu voltei. Então, uma das coisas que eu gosto demais é a corrida de rua. Corrida de rua, mas ainda estou na caminhadinha, no trotinho, mas eu gosto. Eu gosto de andar assim, gosto de andar. Tá certo. Bom, a gente vai finalizando esse primeiro bloco e agora a gente vai entrar, aleluia, num bloco que a gente começa a falar já mais um pouquinho dessa sua vida cristã. A gente veio já dando algumas pinceladas, né? E fala pra gente como que aconteceu esse seu encontro com Cristo, que você pincelou ali um pouquinho no começo. Então, nesse momento de más companhias, de perdas, né? Porque daí é a ladeira abaixo. A ladeira abaixo. Foi o momento que a gente usa uma expressão, tá, gente? Uma expressão não é versículo. Ou é pelo amor, que eu nunca vi até hoje. Ninguém acorda, né? Acordei amando a Deus. Sim. Não, mas foi a dor, né? A ferramenta que foi utilizada para me levar até Cristo foi a dor. E eu tenho uma frase... que é minha, mas você pode usar e falar que é sua, não tem problema nenhum. Que há derrotas que são mais valiosas do que vitórias. Sim. Se essa derrota que você está vivendo está te levando para Deus, pode ter certeza que essa derrota foi valiosa. E foi exatamente esse rompimento. Eu tive um rompimento por conta das escolhas das drogas. Era insuportável estar comigo. E foi a Vanessa falou, eu não quero isso para mim. Nós namorávamos ainda. E ela falou para mim, chega, não dá, não quero mais. E aí eu fiquei sem chão, né? Fiquei sem chão. E eu estava bem mal, Alex, bem mal mesmo. Aí eu comecei a me afundar mais ainda nas drogas, na bebida. E olha que interessante, e um amigo meu me viu e falou assim, eu vou te levar num lugar. E eu falei assim para ele, não sendo igreja, você pode me levar em qualquer lugar. Ele falou, não, vamos comigo, vamos andando. E saímos ali do 31 e a hora que eu vi, eu estava na frente de uma igreja, né? Que foi essa nossa terra, que existe até hoje, no mesmo lugar, na Floriano Peixoto, passou por uma reforma. Um beijo enorme aos irmãos da Sara. E ali eu estaquei na frente da igreja. Eu não conseguia entrar. Eu fiquei ali e tinha um zelador lá, não sei se ele está até hoje lá, seu Donato. Enquanto aquele jovem entrou, estava acontecendo um culto de jovens, era um dia de sábado. Eu me lembro que ele colocou a mão no meu ombro, começou a orar por mim. E a hora que eu vi, eu estava dentro da igreja. Tudo novo para mim ali, aquele ambiente, aquela atmosfera. Eu totalmente me sentindo um peixe fora d'água. Olhava de um lado, via alguém ajoelhado. Olhava do outro, via alguém chorando. Música que eu nunca tinha ouvido antes. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que alguma coisa estava gostoso. E aí, a hora que o pregador ele disse uma palavra de Provérbios, filho meu, dai-me o teu coração, eu me vi lá na frente. Falei, olha, aqui tem alguém que tem que entregar o coração
para Jesus, aonde está essa pessoa? E eu parecia que fiquei sozinho naquela igreja aquele dia. E eu levantei minhas mãos naquele altar. E sabe o que é o interessante, Alex? Aquela pessoa que me levou a Cristo, que tem o nome de Marcelo, esse ano, no nosso primeiro culto de missões, ele passou a congregar comigo. Glória a Deus. E ele está lá, é um escritor, um amigo, o meu pai na fé, e hoje o que me ganhou para Jesus está sentado lá me ouvindo pregar praticamente quase que todos os cultos. Louvado então foi seja assim, Deus. Foi feito um convite, eu estava num momento de dor, e o pregador disse, se você quer acabar com esse sofrimento, eu era um jovem cheio de vazios, mas o meu vazio era exatamente o tamanho do Senhor Jesus. Aleluia. E quando eu entreguei a minha vida a Ele, tudo mudou. E você que está me ouvindo agora, você pode fazer isso agora. É verdade. E não fique até o final com a gente. Tenho certeza que até o final, se Deus não falou com você, alguma coisa Ele vai falar. Mas eu quero falar algo para ti. Entregue o teu coração a Jesus. Entregue a tua vida sem reservas. Se você falar assim, eu entreguei, pastor, não gostei, você me procura e devolve ele depois para mim. Mas tenho certeza que isso não vai acontecer. É verdade. Foi assim, Alex, foi assim. É desse jeito. Bom, a gente veio falando desde o começo, né? Eu falei que eu já tive a grata oportunidade de ministrar algumas vezes na sua igreja. Você falou de ministério, que você prega. E fala um pouco do teu ministério para nós. Meu ministério, ele começou, na verdade, numa praça ali do 31 de março. Mais precisamente no posto de saúde ali. Eu queria muito falar de Jesus para as pessoas. Olha para você ver, Alex, que interessante. Uma das resistências que eu tive na igreja, tá na instituição igreja, irmãos. Uhum. Igreja não é um lugar para pessoas perfeitas, né? Não existe igreja perfeita. Você vai encontrar, sim, muitas situações mesmo na igreja. Deixar isso bem claro, mas isso não interfere a sua vida com Cristo. Mas uma das coisas que eu tive uma afronta na igreja foi que alguém disse assim um dia, Alex, uma liderança, olha, você pode se aventurar em que você quiser na igreja, menos pregar. Não vá pregar porque não é o seu chamado. E eu vi isso, me deparei com isso. Mas eu não queria pregar no altar, eu queria pregar, eu queria falar de Jesus. Então eu não mirei o altar, eu mirei vidas, pessoas. E comecei ali, né, nas calçadas, nas praças, nos quintais das pessoas, nas áreas. E ali começou. E eu tive uma irmã que acreditou, irmã Amélia, saudosa irmã Amélia, uma saudade dela. A irmã Amélia acreditou no meu ministério. E ela cedeu a área da casa dela. E ali eu comecei o Ministério Deus Vivo. Glórias a Deus. Né? O Ministério Deus Vivo tem esse nome porque, lendo a carta de Paulo a Timóteo, ele fala assim no capítulo 2: se porventura eu vier tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Então dali saiu esse nome que eu sei que é coisa de homens, irmãos, tá? Igreja é igreja. E ontem eu estava ouvindo numa igreja do pastor Jair, meu amigo também, o sonho nosso é ter um momento quando a pessoa se reportar e falar, é a igreja, né? A igreja do bairro tal, é uma igreja, né? Sem placa, sem... Sim. Porque acho que isso que acaba aqui por Sim. separar um pouco o homem, né? E de lá para cá, começamos numa área, aí Deus foi trazendo pessoas, a gente foi ganhando espaço, hoje a gente tem a nossa igreja própria, né? Do 31, estou ali muito feliz, como eu disse, não tenho pretensão de sair dali, né? Só que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, né? Mas até agora o Espírito Santo não falou nada em relação. Então eu estou ali no coração do bairro do 31 de março, com a nossa igreja, e você é meu convidado para estar lá também. Glória a Deus. E nessa caminhada, porque às vezes as pessoas veem, né? Falam, nossa, o pastor foi desafiado e foi para cima. Teve desafio, pastor? Meu Jesus. Eu acredito que enquanto a gente tá... A vida é um desafio, né? Até hoje. Nós somos desafiados, porque a tendência, acho que natural do homem é o comodismo, né? Se acomodar. Então, o desafio faz-se necessário. Sim. Né? E existe, gente. Existe. O desafio maior é o ser humano.
Porque não vem pronto. Sim. Irmãos, não vem pronto. Pastores, não vem pronto. Né? E esse é um princípio da palavra. Salomão, na sua sabedoria, em Provérbios, ele disse: assim como o ferro se afia, assim o homem no rosto do seu semelhante. Então, os homens estão aí para nos afiarem, para nos desafiarem, né? Então, a gente tem desafio com amigos, a gente tem desafio com os inimigos, a gente tem desafio no âmbito da família, né? A gente tem desafios com desconhecidos, nós temos desafios emocionais, porque nem todo dia você acorda bem. Sim. Nem todo dia você acorda com humor. Tem dia que você acorda meio esquisitão. A gente tem os desafios, que é uma área que eu falo bastante, desafios financeiros, Alex. Né? Que acho que é um grande vilão hoje e um dos responsáveis pela diluição da maioria das famílias. Desafio financeiro, né? De você ter ali os seus compromissos, e isso acontece, irmãos. Só que você deve colocar diante do Senhor, porque Ele supre todas as nossas necessidades. O desafio de ser pai no mundo como a gente vive hoje, um desafio de ser marido, né? De ser o melhor marido para minha esposa, o desafio de ser pastor, né? De ser uma referência, de ser um formador de opinião. A gente falava agora há pouco sobre sermos formadores de opinião. Então a vida, ela é desafiadora, e desafios estão aí para serem superados, né? Limites estão aí para ser, recordes estão aí para ser quebrado, mas quando você encara, afronta como desafio, aí é bom. E eu espero que esse podcast te desafie a se tornar melhor, a ser melhor como ser humano, porque não é pecado, irmão, ser humano. Não é pecado ser humano, e acho que o que falta às vezes é isso, Alex. As pessoas, elas não têm dificuldade de atribuir a divindade a Jesus. Sim. Mas tem uma dificuldade de entender Ele como filho do homem. Né? Como homem, Ele percorreu um caminho que é possível, Ele deixou as marcas para nós. E é isso, ser humano. Eu acho que hoje não é a questão tanta de espiritualidade, porque o amor está na humanidade. E a gente às vezes não consegue isso, amar. Né? Ser humano, irmãos. Tem muitas situações na nossa vida que a gente precisa ser humano. Ser humano. Perfeito. Bom, e pegando esse gancho, né, de ser humano, pegando esse gancho de você falar desses desafios, você é um cara que não se cansa, né? Porque você tem um projeto social aí. Sim. Eita, glória. Nós somos imparáveis. Eu falo assim, eu sou muito prático, Alex. Né? Eu sou muito prático, eu gosto disso, né? Nós temos um trabalho que na verdade, eu vim da Voz a um trabalho que já existia, da missionária Márcia, um trabalho que ela fazia com pessoas em situação de rua. E quando eu cheguei para conhecer o trabalho dela, ela estava lavando garrafas. E eu estava conhecendo um pouco da história. Ela tem uma história de testemunho, de superação muito, muito valiosa. E aí eu falei assim, não, eu quero engrossar o caldo, vamos usar assim uma palavra bem... Eu quero dar voz a esse trabalho. Né? E aí eu fiz uma aliança com ela de ser um patrocinador, um mantenedor. Irmãos, eu acredito que tem pessoas que ela só precisa de mais uma chance, tá? Só precisa de mais uma chance, de mais um empurrãozinho para que as coisas possam engrenar. E ali a coisa começou a tomar corpo, Alex. Começou a tomar corpo, o que passava a ser 6 marmitas, passou a ser 15, de 15 passou a ser 20, de 20 passou a ser 40, o que era uma vez só no mês passou a ser a cada 15 dias, depois um projeto semanal, tem semanas que é quase diária. E a gente levanta 2 bandeiras que são essenciais. Primeiro, que fome não tem religião. Né? Fome não tem religião e Deus não tem lata de lixo. Né? Eu acredito que o ser humano ele pode sim ser renovado, ser restaurado pelo poder do amor. O amor ele encobre uma multidão de pecados. O amor, como diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 7, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é forte como a morte. Então, a gente resolveu amar de uma forma prática, não só de palavras. Tiago disse isso. O que adianta você ver um irmão
que chegar até você e falar que ele está com frio e você fizer uma oração por ele, mas não der o cobertor, não vai adiantar nada. Ou se ele falar que ele está com fome e você apenas orar e não dar o prato de comida, ele vai continuar com fome. Então, o amor, ele deve... A vida, veja bem, irmãos, a vida com Cristo, ela não deve ser nem no substantivo, nem no verbo, mas ela se aplica no gerúndio, né? Sim. Os professores de português agora pira, né, Alex? É verdade. Porque se você pegar o substantivo, né? Amor. Se você pegar o verbo amar. E aí? Mas o gerúndio é amando. É amando, a palavra oferta, substantivo oferta, ofertar no verbo, mas é ofertando. É a mesma coisa de serviço e servir, mas é servindo. Então, quando a gente consegue fazer isso em favor do próximo, Deus vai levantando. Nós temos uma frase no projeto da Cozinha do Amor que é o seguinte: quando Deus não está no negócio, não está, você não ganha nem uma galinha. Mas quando Deus está no negócio, ele dá o galinheiro inteiro. É verdade. Então, você que nos ajuda, já quero aproveitar também esse momento aqui para fazer meu agradecimento a todos que fazem parte da Cozinha do Amor, que levam as suas roupas. Nós fazemos um bazar, Alex, que a gente transforma a roupa, calçada em comida. Toda a verba revertida no bazar, tudo que a gente arrecada, a gente converte em comida, em cesta básica, em remédio, em gás, em fralda, tudo para as pessoas que em situação de vulnerabilidade, situação mais difícil agora. E o interessante é que, com o passar do tempo, muitas dessas passam a semear também, elas entendem o projeto, e nós temos agora o mais novo projeto linkado a esse, é o projeto Atos de Bondade, que a gente sempre coloca alguma coisa ali, né? Agora a gente está em alta com um pudim da Aline, né? Um pudim maravilhoso. E vou trazer para vocês, tá? Glória a Deus. E aí tudo que a gente reverte, né? Na venda desses insumos, a gente acaba que... Sabe aqueles influenciadores que pagam a conta da turma no mercado? Nós estamos nessa agora. Nós estamos nessa vibe. A gente faz uma análise lá, vê aquele senhorzinho que está no supermercado, né? E a gente está indo lá e pá, estamos pagando a conta deles. Glória a Deus. Mas com a seguinte fala, você ia ficar feliz se alguém pagasse uma conta sua hoje? Claro. Né? Eu não sei se está pagando uma prestação de um carro, não sei se está pagando um aluguel, mas a gente ficaria feliz, não ficaria? Sim. Quando uma conta da gente, por mínima que seja, um lanche, uma pizza, a gente ficaria feliz. Mas tem uma conta que já foi paga nossa, irmãos. Lá na cruz. É verdade. A maior dívida de todas já foi paga. E quando a gente faz o pagamento para essas pessoas em situação, na feira, né, já tem acontecido isso, no supermercado, que a gente tem encorpado, a gente tem direcionado mais a isso. Sim. Depois sempre a fala é essa: olha, mas a maior dívida sua já foi paga na cruz, e ali a gente aproveita esse espaço para falar do amor de Deus. Glória a Deus. É desse jeito. E é desse jeito que a gente vai avançando, igreja. A gente vai trazendo as pessoas aqui para você entender que os desafios são constantes, né? Não é porque você acaba vendo o homem e a mulher de Deus no altar e achar que do acordar até o horário do culto foi tudo branco as nuvens. Pelo contrário, né? As coisas vão acontecendo e a gente precisa se movimentar. Nós vamos entrar agora no bloco Além da Mensagem. Antes de nós entrarmos aqui, eu queria estar agradecendo meu amigo, meu irmão Tiago, porque sem o Tiago aqui as coisas não acontecem. Tiagão. Ele é o parceiro da técnica, é ele que põe as coisas no ar, é ele que faz os cortes. É Thiago, ele que deixa a gente magrinho, Alex? É ele. Tudo que dá errado a culpa é dele também. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão. Queria aproveitar também mais uma vez para falar da Salgaderia Que Delícia, do Girley, nosso irmão, parceiro, que sempre está nos abençoando. A gente vai comendo devagarzinho aqui, mas ao final nós vamos degustar mais, porque no podcast o tempo não para. A gente olha para o relógio, ele voa. Louvado seja Deus. Peti, queria aqui, para a gente entrar aqui numa mensagem, a gente veio falando, eu acho que a conversa foi convergindo para isso, principalmente nessa última parte. A gente tem aqui uma questão de um tema. Deus muda pessoas antes de circunstâncias. A gente pegar lá em Romanos 12:2, e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Alex, tem uma palavra que eu associo muito quando eu falo de Romanos 12. Eu gosto até tanto da NVI como da NVT, que é a nova versão transformadora, que ela fala: não vos amoldeis, né? Isso. Não seja o molde desse mundo. Porque esse mundo tem um molde, irmãos. É verdade. Né? Mas Deus também tem o dele. Mas quando eu leio Efésios, capítulo 4, verso 22, do 22 ao 24. Do verso 22 ele fala assim, ó: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que é movido pela concupiscência do engano. E o verso 22 fala isso, que a gente deve despojar, a gente deve se despir. Como tirar a roupa, tá? Tire a roupa do velho homem. Ele fala de um velho homem, de uma velha natureza, uma natureza caída, com pecados, tanto é que ele fala que o que rege essa velha natureza é a concupiscência do engano, o desejo do engano. Mas o verso 24, ele fala assim: e vos revestivos de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E olha que interessante o paralelo que ele faz disso. O verso 22, ele fala para despir. No verso 24, ele fala para vestir um novo homem. O 22, tira o velho homem, a velha roupagem. No verso 24, vista-se do novo homem. Então eu vejo que é possível a gente se despir do velho e vestir-se do novo. E a pergunta que fica é: como? Do 22 para o 24 tem o 23 no meio. E o 23 que é a resposta. Ele diz o quê? Transformando a vossa maneira de pensar. Que é o que fala Romanos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Quando você muda a sua mente, independente, porque Deus não precisa de circunstância. Deus é Deus. Deus ele só precisa que você queira, que você creia. Quando fala que Deus amou o mundo, você vê que interessante, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. A gente acha que quando fala de amar o mundo, a gente até entende: Deus amou você, os homens. Só que a palavra mundo ali no original é cosmos. Sim. Tudo que foi criado. Sim. Mas aí, então quer dizer, mas ele fala assim: para que todo aquele que nele crê. O único que pode crer é o homem. O único que crê, a árvore não crê. Sim. Coisas inanimadas não crê. Mas o homem. Então, é possível uma mudança desde que o homem creia. Agora vem a seguinte questão. Do Gênesis ao Apocalipse, nos 66 livros, Deus nunca quis provar a sua existência. Mas todos aqueles que pela fé se aproximam dele, como diz Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe. E segundo, que ele é galardoador. Olha que trava-língua, né? Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, se você pela fé crê, transformar isso aqui, crendo, é possível mudança. Né? Perfeito. Eu sou a prova viva disso. Sou a prova viva. Acho que todos, né? Eu também sou, né? Porque eu cresci... E o mais vil pecador, tá? O mais vil pecador. É desse jeito. E a gente sempre fala, eu cresci vendo a minha casa sendo um lar cristão, a minha avó, minha casa sendo um ponto de pregação. Minha avó foi uma das fundadoras do Brasil para Cristo aqui na cidade. E a gente corria de tudo, né? Corria de tudo. Até que chegou um tempo que fica irresistível, né? A presença... Essa é a graça, né? Do Senhor. Graça irresistível. É dessa forma. E uma pergunta aqui. Como que a gente pode, você como pastor, um líder, pode falar para a nossa audiência aqui, como que a pessoa pode reconhecer que Deus está trabalhando na mente dela, mesmo quando ela ainda não está vendo as circunstâncias mudarem? Na verdade, a circunstância é a última a ser mudada. Sim. É a última. É perseverança, irmão. E eu falo que até o fator da circunstância não ter mudado ainda é o grande termômetro que mostra que você está no caminho certo. Sim. Que você está no caminho certo. Mas a primeira coisa é uma paz dentro de você. É uma confiança. Aquela voz dentro do teu coração. Porque a partir do momento que você crê, você já começa a ser guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ele é responsável
por convencer. Quando João escreve ali no Evangelho, ele fala, porque o Espírito da verdade, quando ele vier, ele estava falando do Consolador, ele vai fazer 3 coisas, vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence você. Você tem uma certeza, ainda que você olhe à sua volta, e você, ainda que ninguém creia, você deve crer. Ainda que ninguém acredite, porque ninguém mais pode acreditar na sua mudança. Sabe por quê, Alex? Até hoje, povo, até hoje, tem muita gente que para eles eu vou ser sempre aquele Petit que eles conheceram na Praça do 31 de Março, lá em 1994. Eu vou ser sempre aqueles para ele, aquele trabalhoso, sabe? Mas quem sabe do que aconteceu na minha vida sou eu. E Deus não precisa de circunstância. Ele só precisa que você creia. Creia. E outra, faz prova com Deus. Faz prova com Deus. E Ele vai mostrar que Ele é contigo. Maravilha. E a gente fica então, se a gente pega todo esse contexto, se nós imaginarmos assim, quando Deus muda a mente e o coração da pessoa, as circunstâncias... Aí já não... Né? Paulo falou assim, perdi tudo. Perdi tudo. As coisas... Irmãos, é você entender a parábola do grande tesouro. Sim. Né? Do colecionador de pérolas. Quando ele encontrou uma pérola de grande valor, tudo que ele tinha colecionado a vida toda, ele desfez para ficar só com aquele campo que tinha, onde ele tinha escondido aquela pérola. Então, aí eu falo, irmãos, a circunstância é uma ferramenta poderosa para te levar aos pés do Senhor. E você reconhecer a sua dependência a Ele, entregar a sua vida a Ele, amá-lo, conhecê-lo, e depois você vai vendo que de uma forma paulatinamente. Alex, tem coisas que acontecem rápido. Sim. Tem coisas que eu estou esperando até hoje mudar. E tem mudado aos poucos. E vai chegar a unidade perfeita. Mas as circunstâncias, quando Deus está na parada, é a história de Ló e Abraão, né? Em Sodoma, sem a presença, por mais que estava tudo pronto, olha no que deu. Mas deserto com Abraão, tendo a presença de Deus, querido, Deus não prometeu tirar-nos do deserto, Ele prometeu mudar o nosso deserto. Glória a Deus. E é dessa forma, porque quando Deus entra, tudo se faz diferente. A forma de andar, de caminhar, de falar... Você reconhece realmente o que fala, né? A paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Pode estar chovendo, ventando, janela quebrando, teto caindo, mas a gente continua confiando porque fiel. E sabe, Alex, a gente não foi chamado para entender. Não. Nós somos chamados para ser fiel. Sim. Não é? Sim. Tem muita coisa que você não está entendendo. Jesus disse, as coisas que eu faço agora você não entende. Depois, cada lágrima que você tem derramado, um dia vai fazer sentido, pode ter certeza. Enquanto esse dia não chega, faça como o irmão Lázaro, vai passando pela prova dando glória a Deus. É dessa forma, é desse jeito. Eu tinha uma pergunta rápida aqui, né? O que significa para você ser renovado em Deus? Viver. Glória a Deus. Viver. Sem a renovação é impossível você viver o evangelho pleno. Certo. Viver. Viver, gente. E é bom demais, Alex. E é sempre assim, né? Você ter essa paz de você, mesmo nos momentos difíceis, você ter a plena consciência e falar assim, não, Deus vai estar... Porque eu estava morto, Alex. Sim. Eu era um zumbi. Eu estava morto. Foi assim que Jesus me encontrou, morto em meus delitos e pecados. Como eu disse, um jovem com 18 anos, foi aos 18 anos a minha conversão. Eu não tinha alegria. Eu era cheio de vazios. Cheinho de vazios, complexado demais. Mesmo, veja bem, mesmo cercado de pessoas. Mesmo querido por pessoas já. Mas um vazio na minha alma. Então, a transformação veio e eu entendi que é possível. Sabe o que me perguntaram uma vez, Alex? Se eu acreditava em vida após a morte. Eu falei, acredito. Mas eu também acredito que existe vida antes da morte. Sim. Viu, queridos? Existe vida após a morte, sim. Mas existe uma vida maravilhosa para ser vivida antes de morrer. Então, muda aqui. Aí você vai ver. Maravilha.
Sempre tem uma questão que fica, né, Petit, assim, a gente escuta a dificuldade muitas vezes que os irmãos que já serviram a Deus, que já tiveram um encontro e por algum motivo, né, como Asaf lá no Salmo 73, deu uma olhadinha pelos campos do vizinho e acabou dando uma escorregada e tem essa dificuldade de voltar. O que você fala para esses irmãos que é possível, que Deus pode fazer? Não, primeiro volta. Não, você está voltando agora já. Nesse instante. Você já voltou. Viu, irmão? Não vem com essa conversinha mole, não. Você acabou de voltar agora. Não é à toa que você está aí até agora. Você já tentou sair. Você falou, não, eu vou sair desse podcast. Não, você não vai sair. Porque você está voltando hoje. É possível. E outra, pare com comparação. Sim. Não existe nada mais destrutivo na vida do homem do que ele comparar. Até porque toda comparação a gente sempre vai pegar o lado positivo do lado de lá e o negativo do nosso. Aí é covardia. Mas, volta hoje. Foi só um esgotamento, né? Asaf teve esse esgotamento espiritual. Mas vai em Cristo. Vá nele, né? Cerque-se de pessoas que querem o teu bem. Passa por cima do orgulho, passa por cima desse preconceito, desses tanques de Betesda que você criou. E olhe para Cristo. É possível voltar. Eu vou te abraçar na igreja ainda, tenho certeza. Louvado seja Deus. E fora tudo isso que nós já falamos aqui, né, tem algo, uma mensagem que você queira deixar para a nossa audiência, que a gente de repente não pincelou, não passou, que é algo que está aí no teu coração? Alex, eu tenho esses dias de uma forma mais intensa pedido duas coisas para as pessoas. A primeira delas é: pegue a Bíblia e descubra o que Deus disse. Pegue a Bíblia e descubra o que Deus disse. E se mova por aquilo que Deus disse. Sim. Essa é a primeira coisa. Faça isso, urgentemente. Eu acredito que a nossa geração hoje ela precisa voltar à essência das Escrituras. Você que não tem particularidade, não tem tanta intimidade, faça isso, mas descubra o que Deus falou e se mova no que ele falou. E a segunda coisa, tão importante quanto a primeira, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Eu descobri esse segredo na prática. Quando você para de cuidar daquilo que não é teu e começa a cuidar da sua vida, muitos problemas você vai evitar. Muita coisa ruim, Alex. Sim. Cuide da sua vida, meu irmão. E já cuide da sua... Essas duas eu sempre mando assim, de graça. Mas de graça está sendo essa. Pegue a palavra, descubra o que Deus falou. Essa é a primeira dica. E a segunda é: cuide da sua vida. E quando você vai cuidar da sua vida, você vai ver que você precisa estar na presença de Deus, ter essa comunhão com Ele, estar ativo, ouvindo Ele, as direções. Tenha Deus como seu conselheiro. Pronto. Amém. Maravilha. Bom, nós estamos chegando aqui no momento de reta final. Queria mais uma vez estar agradecendo cada um de vocês que tem ficado conosco todos os dias, que assistem ao vivo, que vão assistindo depois, que a gente acaba vendo lá que a audiência acaba aumentando. Pedir mais uma vez para que vocês sigam a gente também no Instagram. A gente ainda não conseguiu postar nada, mas o Thiago tem mandado os vídeos e eu falei para ele que nessa semana nós vamos começar a fazer os cortes, vamos começar a postar lá também, porque eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando e abençoando a vida de cada um de vocês. Então, se você ainda também não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva no canal, aperta a sinetinha aí de notificação para que você seja informado todas as vezes que tem uma novidade do nosso podcast Além do Púlpito. Queria agradecer também mais uma vez, né, a vida da minha esposa, que sempre me acompanha, que ajuda a gente aqui na decoração. Pastor Petit, pela sua presença. Deixo aqui um espaço agora para você fazer um agradecimento, em especial para alguém. Fica à vontade. A minha gratidão ao Senhor Deus, né, que tem levantado essa ferramenta, entrega essa ferramenta nas tuas mãos, e eu acredito que corações e vidas serão tocadas. A minha gratidão eterna é a Deus. E a você, Alex, por ter esse coração e ter entendido a vontade de Deus. Isso aqui é um telhado. Jesus disse: o que a gente ouvir no secreto,
propague nos telhados. E esse espaço, né, além do púlpito, é um telhado que Deus está usando nas redes sociais para chegar até o teu coração. Olha o que Deus faz para chegar até você, querido. Não despreze a graça de Deus. Então a minha eterna gratidão é ao Senhor Jesus, é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E aos amigos que Ele permite a gente conhecer na caminhada cristã. Amém. Louvado seja Deus. Aproveitando, queria agradecer mais uma vez também a vida dos nossos pastores, o pastor Sandra e a pastora Amara, que confiam no meu ministério, que eu costumo falar para o pessoal que se eu estou aqui, eu estou debaixo da bênção, da graça deles, porque eu não saio da minha casa para ministrar, não venho aqui para falar com vocês sem que eles saibam. E deixo um abraço mais uma vez para vocês. Nossa reforma na igreja está terminando, o nosso aniversário lá está chegando, 15 e 16 de agosto. Vai ser festa linda para Jesus, 16 anos do Ministério Comunidade ID. Nós temos cultos lá às quartas, às 19h30, no qual eu estou à frente pela graça de Deus, e aos domingos às 18 horas. E aos sábados a gente tem os cultos de departamento, que a gente também se movimenta lá com jovens, mulheres, e está todo mundo participando. Peti, vou te pedir aí que você faça uma oração final para que a gente também vá se despedindo aí da nossa audiência. Amém. Senhor Jesus, obrigado, eu entrego essas vidas que estão nos vendo em Tuas mãos. Obrigado. O Senhor é o único que pode chegar a esse coração. Sim. Eu consigo levar, Senhor, a voz até os ouvidos, mas do ouvido ao coração é o Teu Espírito Santo. Que o fruto desse podcast, Pai, possa trazer glórias e honra ao Teu santo nome. Que essa vida seja agora curada, livre, liberta e abençoada pelo Teu poder. Eu espero, Senhor, encontrá-lo um dia, se não aqui, na eternidade, para que a gente possa, Senhor, falar das grandezas de quem o Senhor é. Eu abençoo a sua vida, a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez, Deus abençoe grande a vida de vocês. Na próxima semana nós vamos estar aqui e eu espero que vocês estejam conosco. Se puder, compartilha, marca aquele seu amigo, porque além do púlpito é onde as histórias dos homens e de mulheres de Deus são contadas longe dos holofotes. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até a próxima.